Vamos aprender agora como criar uma tarefa de PeerMark. Clique no nome da classe para a qual você quer criar a tarefa. Estando na classe, clique na opção Novo Trabalho ou Nova Tarefa. Selecione a opção Trabalho de PeerMark e clique em Próximo Passo. Lembre-se que para criar a tarefa de PeerMark é necessário que você já tenha criado uma tarefa inicial de submissão de documento nessa classe. Selecione a tarefa de submissão de documento criada anteriormente, qualquer das tarefas com a qual você queira trabalhar. Atribua uma pontuação para essa tarefa e é possível, inclusive, conceder os pontos, mesmo que a revisão não seja corrigida. O simples fato do aluno fazer a revisão já lhe daria esses pontos. O link Mais Opções permite criar um título para essa tarefa e atribuir uma descrição para essa tarefa. Vamos selecionar um título para essa tarefa. E atribuir uma descrição para essa tarefa. Também é possível selecionar que os alunos visualizem os nomes dos autores e revisores e que os alunos, mesmo que não tenham documentos na tarefa, possam submeter revisões para essa tarefa. Como nas tarefas anteriores, eu seleciono uma data inicial para essa tarefa, uma data final para essa tarefa e uma data de publicação dos resultados dessa tarefa. Notem que, para a data inicial, eu necessariamente tenho que ter concluído a tarefa anterior, ou seja, essa tarefa só pode começar depois que a tarefa na qual ela se baseia for concluída. Esse link aqui de baixo me mostra mais algumas opções de visualização de documentos. A primeira opção permite que aos remetentes seja possível ler todos os documentos após a data do início da tarefa e permite que os alunos leiam todos os trabalhos e todas as revisões depois da conclusão da tarefa. Vamos para o passo seguinte, então vamos clicar em Salvar e Continuar. No passo seguinte, eu faço a distribuição de documentos. A página já começa com uma distribuição automática, ou seja, o programa automaticamente distribui um documento para ser revisado pelos alunos. Mas eu posso alterar esse formato de distribuição. Para alterar o formato, eu clico em Editar. E estando na opção Editar, eu posso alterar a quantidade. Se me interessa que o programa distribua mais de um documento, ou então eu posso selecionar que o próprio aluno escolha um documento para revisar, além do que o programa vai distribuir, e posso também selecionar a opção de que o aluno revise o seu próprio trabalho. Qual a vantagem desse procedimento? É que o aluno, quando faz o trabalho, não sabe exatamente o que o professor está avaliando no trabalho. E nesse caso, como nós vamos criar questões para que o aluno responda, ele vai conseguir avaliar seu próprio documento frente às questões que o professor está examinando no documento. Nessa situação, então, agora, minha quantidade de revisões veio para 3 revisões por aluno. Vamos para o passo seguinte, vou clicar em salvar essas opções. E eu também posso interferir no formato de distribuição dos documentos. Clicando no link de opções de distribuição, é possível criar pares dos alunos dessa tarefa para que eu, como professor, defina que aluno vai revisar o documento de qual outro aluno. Clico na opção Emparelhar alunos. Nesse link aqui de baixo eu tenho a lista completa de alunos da sala, então eu posso sugerir que esse aluno revise a desse segundo aluno, salvo esse par. Novamente, clico em Emparelhar alunos, crio um novo par de alunos, salvo o par também, e posso fazer isso indefinidamente, criando todos os pares que eu achar conveniente na sala. Lembrem-se que, como professores, vocês conhecem os formatos de escrita dos seus alunos.
Então, é uma forma eficiente de confrontar os diferentes estilos de escritas. Também é possível excluir alunos de uma determinada classe de uma revisão. Eu posso definir que algum dos alunos da classe não participará da revisão. Depois de feita essa distribuição de pares, que não é obrigatória, eu clico em salvar e continuar e vou para a terceira etapa, que é a criação de perguntas propriamente ditas. Existem dois tipos diferentes de perguntas. Clique em adicionar perguntas. O primeiro formato é resposta livre. Nesse tipo de pergunta, eu vou criar a instrução que eu quero que o aluno responda e defino a quantidade de palavras que eu aceito como quantidade mínima para essa resposta. Então, por exemplo, avalie a força da tese deste documento. E eu vou aceitar como resposta para essa questão 5 palavras. Clico em adicionar a pergunta. Essa pergunta faz parte do meu questionário para esse documento. Adiciono uma nova pergunta, por exemplo, uma pergunta de escala. Classifique a clareza do texto, por exemplo. E crio quantas escalas eu quero. Por exemplo, 5 escalas, variando de muito confuso até facilmente compreensível. Adiciono a pergunta e aí estão as duas perguntas que eu criei. Eu vou criar quantas perguntas eu achar necessário para avaliar o conhecimento dos alunos ou a capacidade de leitura dos alunos frente aos trabalhos dos seus colegas. Uma outra forma de adicionar perguntas é chamando alguma biblioteca que eu já tenha salvo, por exemplo, uma biblioteca que eu tenho aqui em português, e dessa biblioteca eu seleciono quais as perguntas que eu quero adicionar partindo dessa biblioteca lá para o meu trabalho. Então, à medida que eu vá adicionando as perguntas, elas fazem parte da minha lista. Eu tinha criado 2 novas perguntas e copiei 2 perguntas da biblioteca. Nós vamos aprender a criar bibliotecas de perguntas numa próxima atividade. Clico em salvar e concluir, e aqui está criada a minha nova tarefa, que é a tarefa de revisão por pares, ou Peer Mark. Clicando em visualizar, eu ingresso na tarefa e aqui está a minha lista de alunos, quantas revisões cada aluno deve fazer, a nota de cada revisão e a avaliação das submissões dos alunos. Nesse momento, nenhum dos alunos ainda submeteu uma revisão. À medida que eles forem submetendo as revisões, eu posso avaliar as respostas recebidas e atribuir notas para esses alunos.